Nós vivemos uma era aí de todo mundo quer resultados, mas pouco se importa com os meios, né? Pois para Deus os meios importam muito. Para recebermos a revelação da palavra, ou seja, o Espírito Santo, ele vem em som do nosso coração. Nós estamos realmente atentos, desejosos de entender, de conhecer melhor, de ter. O maior tesouro que o ser humano pode alcançar nesse mundo, qual é? Jesus. Salvação eterna. Comunhão com Deus. Pare e pensa nisso. Amém, Jesus? Então vamos lá. Muita gente que aceita Jesus, infelizmente por falta da atenção total, a simplicidade da palavra, essa pessoa se perde até no meio. Só é de Jesus, mas a vida não anda, não vai. Mas por quê? Porque se a palavra de Deus é viva e eficaz, se o Espírito Santo, ele percorre, ele passa com os olhos, o Senhor Deus passa os olhos sobre a terra, procurando alguém que queira conhecê-lo, que deseje tê-lo, que queira realmente ter um encontro com Deus. E muita gente que encontra, que tem a Jesus, por que a vida não anda? Porque não tem alegria de ter o Criador desse universo dentro do coração, na sua vida. Então vamos lá. Há quem se canse de ouvir as mesmas palavras de Deus. Mas há até um caso pior. Quem até enjoe da palavra. Antes de entrarmos no estudo, eu trago duas partes, 2 versículos, fazendo essa observação. Eu digo que é um alerta de Deus para nós. Lembram quando o apóstolo Paulo disse que não ficava chateado de estar escrevendo as mesmas coisas para o mesmo povo? Está lá em Filipenses, dá uma olhadinha comigo. Então, na carta aos Filipenses, no capítulo 3, no versículo 1, está esse alerta que o Espírito Santo dá, ele deu aos Filipenses, dá para nós, usando o apóstolo Paulo. Versículo 1, vamos juntos? Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Você vê a primeira parte, né? O Espírito Santo usando o apóstolo Paulo resta, ou seja, depois de tudo que eu já falei, as epístolas de Paulo, irmãos, são tremendas para edificação, para crescimento espiritual, literalmente para uma comunhão íntima com Deus, porque se o Espírito de Deus estiver na direção, quem vai impedir Deus de abençoar? Então, a primeira coisa que observamos aqui, a primeira parte, resta, irmãos meus. Por que irmãos meus? Falando com a igreja. As epístolas de Paulo, todas são dirigidas ao povo de Cristo, já ao povo cristão, não é? Não que não se possa falar de alguma parte para uma pessoa que não tem Jesus, mas literalmente as epístolas são de crescimento espiritual, maturidade, comunhão com Deus. E tem muitos alertas de Deus, Então, a primeira coisa que ele diz aqui é que devemos nos alegrar no Senhor. Irmãos, o cristão tem que vigiar, porque o tesouro que se tem, a partir do momento que recebemos Jesus, o Criador deste imenso universo, veio para o nosso coração, para a nossa vida. Muita gente aceita Jesus, mas deixa ele num cantinho do coração. Não busca conhecê-lo
não busca crescer espiritualmente, não busca literalmente melhorar a sua vida com Deus, a fim de que todas as outras coisas transcorram. Como Jesus disse, busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Quando se fala da justiça de Deus, todo mundo pensa na balança da justiça da terra, no bojo jurídico. A justiça de Deus, Adão, ele vem de toda a humanidade, literalmente pela desobediência. Jesus vem para fazer um resgate, mas ele paga o preço. O preço que Jesus pagou foi alto demais. E quando o cristão não desperta para valorizar esse preço que custou a Deus na vida do próprio Senhor Jesus, ele não está sendo justo. Então, devemos nos esforçar sim para não permitir que problema algum tire essa riqueza. Ou seja, de sermos pessoas felizes por sermos de Jesus. Se a sua alegria ainda não é Jesus, então você ainda não entendeu muito bem. Seu entendimento ainda não está bom. O maior tesouro que um ser humano pode receber nesta vida, primeiramente, é a sua salvação eterna. O conhecimento da palavra de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, usando Paulo, diz que vos regozijeis, que você se alegre no Senhor, que Jesus seja a razão da tua alegria, que você se alegre por ter o Deus da criação em você, na sua vida. Se o Espírito de Deus em você não é a razão da sua alegria, então quais são os seus valores? Por isso que as pessoas, infelizmente, tanta gente vive decepcionada, porque valoriza demais as coisas terrenas e muitas vezes joga esses valores em cima de pessoas, mas não atribui a Deus o seu maior tesouro, o seu maior valor. Então, na segunda parte ele diz, é o alerta, não me aborreço, vamos juntos? Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas. E é segurança para vós. Tudo bom, tudo bem, coisas novas. Mas o cristão tem que estar ligado naquilo que já tem ouvido da boca de Deus pela palavra. Aquelas revelações que o Senhor Deus, desde o início da sua conversão, da nossa conversão, quantas vezes o Espírito de Deus veio e falou ao nosso coração, numa mensagem, num louvor, nos deu um alerta, nos deu uma direção, nos abriu o entendimento para o uso do poder. Então, esses são os verdadeiros e os maiores valores. Então, Paulo diz, não se esquece daquilo que Deus já falou com você. Não se canse de ouvir. Não enjoe de ouvir. Às vezes um pai, ele alerta bastante um filho, e o filho vira, estou cansado de ouvir isso, já falou isso um monte de vezes. O Espírito Santo está dizendo, isso é segurança para você. Isso é segurança para você. Então essa é a primeira parte. A segunda, como eu disse, há pessoas que cansam, sendo de Jesus, de ouvir as mesmas palavras. Mas há quem desça mais ainda, enjoe. Quando a gente escuta, isso aí é comum, nós recebemos constantemente problemas, por exemplo, casamento, que a mulher não quer convivência porque tomou nojo do marido. O marido diz, você me dá asco, eu não quero nem chegar perto. Isso é terrível, a pessoa enjoou. Claro que isso é obra de Satanás. Mas você já imaginou um cristão enjoar de ouvir a palavra por ouvir partes repetidas? Ou seja, aquele entendimento já recebemos, mas ele precisa criar raízes dentro de nós? Muita gente aceita Jesus e não cria raízes na palavra de Deus para se tornar uma verdadeira árvore de justiça, como diz o profeta Isaías, como plantação de Deus para dar os frutos segundo o que o Espírito de Deus dá na palavra. Ou seja, correção, crescimento na fé. Os discípulos de Jesus andaram ao seu lado o tempo do ministério de Jesus, físico, 3 anos, 6 meses e alguns dias. No entanto, houveram alguns momentos que eles pareciam crianças sem entendimento nenhum.
apavorados, assustados, muito medo. O caso, quando o barco estava quase virando pela tempestade, era grave? Sim, sem dúvida nenhuma. Mas quem estava dentro do barco? Jesus. Quem era Jesus e quem é Jesus? Então é necessário conhecer Jesus. Quando você começa a entender quem é a pessoa de Jesus, que sendo Deus, desceu ao mundo, se fez servo de Deus, filho, e como homem, ele paga o preço da vida humana, ele faz o resgate, ele vem fazer a redenção, ele vem redimir, ou seja, o ser humano está perdido, cego espiritualmente, não sabe nada, o diabo tem acesso. O que se ouve? Fatalidade, obra do destino, desgraça. Jesus tira de tudo isso, mas ele quer que se busque o crescimento espiritual, para que se possa desfrutar da sua comunhão, e essa comunhão é pessoal. Outro alerta aqui, irmãos, é que muita gente joga total responsabilidade nas igrejas pela sua vida espiritual. Vamos sair dessa criancice. A mulher do fluxo hemorrágico, ela ouviu falar de Jesus, como se prega hoje sobre Jesus. Falamos de Jesus, do seu poder, do grande sacrifício. Falamos de Satanás, das suas obras, que Jesus acaba com as obras do diabo. Mas há quem não coloque dentro do seu coração, buscando entender para assumir isso. A mulher do fluxo hemorrágico, quando ela ouviu falar de Jesus, ela recebeu aquilo como a luz do céu para dizer, então tem jeito para a minha vida. Se esse Jesus é assim, ele pode me curar. Foi quando ela fez um propósito dentro de si. Quando eu digo que o que se passa dentro de nós, para Deus, é muito mais importante do que as coisas exteriores, claro que Deus nos observa no todo, nas minúcias, mas Ele observa muito mais o que se passa dentro de nós. A nossa vida é resultado do que está dentro de nós, dentro do coração e na mente, pensamentos. Quando ela disse, se eu tão somente tocar, ela falava com ela mesma. Ela não gritou, não apregoou, não falou com todo mundo, não falou com ninguém. Ela dentro de si mesma fez um propósito e o Espírito Santo sondou o coração dela. Se eu tão somente tocar a orla, eu vou ficar curada. E ela vai para tocar. Ela fez o propósito, ela ouviu, fez e foi. A Bíblia fala de uma armadura de Deus. E dá para a gente refletir, literalmente, para vestir da cabeça aos pés. O Espírito Santo não sabia o que estava fazendo quando colocou uma armadura de guerra, uma vestimenta de guerra nas Escrituras. Quando o Espírito de Deus dispôs essa armadura, certamente que ele sabia muito bem da necessidade, sabe que o cristão tem nesta terra de enfrentar o mundo invisível. Então, quando o cristão, ele cansa de ouvir as palavras, as mesmas palavras, quando ele cansa ou enjoa da palavra, essa palavra não cria raízes dentro dele. E por não criar raízes, ele não tem segurança para o seu dia a dia. Quanta gente se converte, entra ano, sai ano, os medos não acabam. A ansiedade toma conta. O receio do perigo está sempre trabalhando dentro. Então é preciso que o cristão cresça espiritualmente para desfrutar da segurança que o Senhor Deus dá. Mas ele tem de ser uma pessoa de ação. A armadura de Deus é para agir.
Então nós vemos que ela tem todas as peças necessárias para proteção e para um contra-ataque se algum demônio vier para nos atacar. Imagina o coração de Deus quando um demônio qualquer joga flechas e setas e o cristão não tem absolutamente nada da armadura para sequer saber se defender. Eu digo que nós temos uma identidade espiritual e precisamos honrar essa identidade. Por quê? Pela filiação. Nós aceitamos a Jesus, nos tornamos filhos de Deus, o Deus que criou esse universo. Temos de honrar esse Deus. No mundo espiritual, demônios são zombadores. E eles atuam, aqui no mundo físico, são espíritos, você não vê. Então, por que o Espírito Santo colocaria nas Escrituras uma vestimenta de guerra? E isso espiritual. Paulo olhou o soldado bem preparado para enfrentar inimigos e transformou aquilo para o mundo espiritual, para o cristão enfrentar demônios, setas, ação maligna, dardos. Vamos então, se você é daqueles que não enjoa, né? E certamente não, porque você está aqui. Amém, Jesus? Então feche os olhos por 1 minuto, põe as mãos no coração e peça, Espírito Santo, que o Senhor me ajude. Diga, eu quero vestir a armadura e não apenas ler. Eu quero me revestir do teu poder e não apenas contemplar. Eu quero ser verdadeiramente um guerreiro preparado para honrar o teu nome. Para honrar o Senhor como meu Deus e meu Pai. A Jesus Cristo como meu único Senhor, que pagou o preço da sua vida por mim. Eu quero honrar o teu nome, Jesus. Senhor, eu quero honrar o teu nome. Diga, Senhor, eu estou aqui para me vestir e revestir da armadura do Senhor. Diga obrigado por tudo. Amém. Vamos em Efésios. Como eu disse, quem enjoa é criança, irmãos. Efésios capítulo 6. A armadura propriamente, ela vai do 10 ao 18, tá? Aqui nós temos 6 peças, incluindo o poder da oração. Ainda não chegamos lá. Então vamos rever algumas partes. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Dá uma paradinha? Você já amanheceu um dia e no decorrer do dia você se sentiu tão desprovido de Deus e tão fraco que você não teve condições, vamos dizer, né, de cantar um louvor ou de dar um passa fora quando veio alguma tentação? Por que isso? A nossa força, ela vem da palavra que nos posiciona, que diz quem nós somos, e do Espírito de Deus que habita em nós. Todo cristão tem de buscar se encher, o batismo e se encher do Espírito Santo. Por quê? Para encher o seu interior. O ser humano sem Espírito de Deus, ele é vazio. Se ele não recebeu Jesus, então ele está em trevas. A nossa força vem do Senhor. A nossa força vem de Deus. Quando uma palavra de Deus vem ao nosso coração, literalmente, se é um momento difícil e é uma solução que Deus está dando, aquela palavra é para nos levantar, é uma alavanca. É a mão de Deus levantando. Então o cristão precisa ter essa atenção de não enfraquecer espiritualmente. Qualquer demônio, quando pega um cristão espiritualmente fraco, meu irmão, ele não vai perder tempo. Versículo 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, toda, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Está aqui.
Uma realidade que o Espírito Santo apresenta. Satanás, com seus demônios, eles armam ciladas para o cristão. O mundo ele domina. O mundo ele ataca conforme ele pode. O mundo, as pessoas sem Jesus, elas estão em trevas, espiritualmente cegas. Então, para cair numa cilada, numa tentação, Satanás encontra facilidade. Mas o cristão, se o cristão atentar bem para a palavra, não é que Satanás ele vai deixar de tentar. Ele nunca vai deixar de tentar um espaçozinho na vida do cristão. Encontrar é outra história. Sabemos que ele tentou o próprio Senhor Jesus Cristo. Satanás tentou Jesus. Tentou a primeira vez, tentou. Jesus rechaça com a palavra, tenta a segunda vez. Jesus está ligado na palavra do Pai que ele deu. Jesus está firme na palavra, rechaça ali. O diabo tenta a terceira vez. Jesus vai com a palavra firme. Pois assim é conosco. Aquelas tentações que Jesus passou depois dos 40 dias no deserto, ele não está ali por acaso. É o Espírito de Deus abrindo e alertando para dizer, olha, enquanto vocês estiverem na terra, vocês vão ser tentados, mas vocês têm armas espirituais. Lembra que Jesus disse, no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, o diabo tenta, enquanto estiver nessa terra, ele vai tentar. Ele vai tentar por pecado, ele vai tentar para enfermidade, ele vai tentar um problema em outro familiar. Ele tenta. Conseguir só se o cristão não estiver preparado. O Senhor Jesus, a palavra de Deus, sempre estará, o Senhor Jesus sempre estará pronto para agir na nossa vida, desde que nós estejamos atentos, cumprindo com a palavra dele, ligados. Então, há ciladas sim. Mas você vê, revestido de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra. Você já combateu? Satanás veio, você contra-atacou? Você impediu a ação dele? Versículo 12, eu disse que vou deixar mais para o final, isso é profundo, irmãos. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então existem as forças da maldade sim, irmãos. A luta é espiritual. Eu disse, esse vai ficar mais para o final. Versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, toda. Novamente, você vê que no versículo 11 o Espírito Santo alerta, e no 13 ele repete, tomai toda, portanto, tomai toda a armadura de Deus, não pode faltar uma peça, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Às vezes eu paro para pensar, se esse feito tudo, tem dia que você precisa abrir a boca como Jesus abriu, está escrito. Tem dia que você tem que empunhar o escudo da fé. Fé é uma certeza. A fé é uma certeza absoluta. E a fé é dentro do coração, e o Espírito Santo sonda lá dentro, se nós estamos seguros na palavra dele, ou se estamos assustados e temerosos com as circunstâncias adversas. Às vezes a luta é em família, precisa de uma intercessão. Às vezes precisa entrar numa batalha de oração, que está mais à frente, e havendo feito tudo, ficar firmes. Ou seja, não saia da palavra que o Espírito de Deus vai te dar vitória. Versículo 14. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade. Irmãos, dá uma paradinha, revendo essa parte. Onde está a verdade? Na palavra. Mas quais são os lombos? Cingindo os vossos lombos. Os lombos são o lugar da força. O lugar da força. Onde está a força do cristão? Está no braço físico? Pobrezinho das pessoas miudinhas. Pobrezinho dos magrelinhos.
Onde está a força do cristão, de um homem cristão, de uma mulher cristã, de um jovem cristão, de uma jovem, de um senhor, de uma senhora? Onde está a força? No poder da palavra. Quando crê, assume o que está escrito. Como é bom quando o cristão consegue crer na simplicidade, no milagre ou nos milagres que o Espírito de Deus opera. Cingindo os lombos com a verdade. Põe a palavra dentro do coração. O lugar da força do cristão é o Espírito. Em Provérbios, a palavra diz que do coração do homem procedem as saídas da vida. Do coração saem as soluções da vida. Às vezes você é provocado, e lá dentro de você está trabalhando a palavra. Os mansos herdarão a terra, os mansos herdarão a terra. Você se cala, todo mundo pensa que você é bobo. Você está usando a maior arma naquele momento, a arma apropriada para aquele momento. A maior arma naquele momento era exatamente o silêncio. Com a palavra trabalhando dentro do coração, o lugar da força. Porque essa força, o Espírito de Deus te fortalece, você nem se importa, né, com as ironias ou com os ataques. O cristão ele tem que estar ligado no Espírito de Deus, mas ele tem que estar revestido da armadura. Então a palavra de Deus dentro do nosso coração, ela trabalha dentro de nós. Se estamos atentos e ligados, nós vamos ter as nossas ações e reações segundo o que está dentro de cada um de nós. Voltando ainda, versículo 14. Hoje eu quero... Versículo 14. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Então, o lugar da força é o nosso coração, os lombos. Isso aqui é uma linguagem pertinente ao tempo da agricultura, em que eu já expliquei que a terra era trabalhada, né? O campo era irado pelos bois, não era? E aquelas cangas de madeira iam em cima dos bois, bem no lombo dos bois, na parte pesada, no lombo dos bois, e vinha atrás aquelas madeiras trabalhando o chão para afofar a terra. Aquela parte que estava sobre os bois estava em cima dos lombos, ou seja, eles seguravam firme aquelas madeiras que trabalhavam a terra. Cingindo os lombos com a verdade. Eu trabalho a minha vida como? Com a palavra firme dentro do meu coração. Aí a segunda parte, isso aqui é muito interessante. E vestida a couraça. Onde é que a couraça veste o corpo? É no joelho, é nas pernas, é na cabeça ou é no peito? No peito. Você pensa num colete à prova de balas. Só que você pensa nesse colete espiritual à prova das balas do inferno, dos dardos inflamados do inferno. Ele vem para atacar o coração, te jogar bem para baixo com amargura, com mágoa, com angústia. Você lembra que o Espírito Santo diz: ei, meu filho, minha filha, eu quero você alegre, regozijai-vos sempre no Senhor. Jesus é a razão da minha alegria. Ah, mas se eu estou enfrentando problemas, quando foi que Jesus perdeu uma batalha? Procure nas Escrituras. Então, o cristão, ele guarda o seu coração. Um homem casado, uma mulher casada, uma paixão. Por quê? A couraça da justiça não estava protegendo, a flecha entrou, o dardo inflamado. Dardo inflamado. Então pode ser uma seta de enfermidade, pode ser uma seta de paixão, pode ser uma flecha para angústia, para amargura. Como é que o cristão lida com isso? Cingindo os lombos com a verdade, ele é forte na palavra e revestido da couraça da justiça, ou seja, eu não vou pecar contra o meu Senhor, o preço foi o sangue de Jesus. O salário do pecado é a morte. Então Jesus me resgatou para eu viver uma vida com Ele. Então a justiça de Deus em nós, o respeito pela palavra, a fé firme na palavra, a obediência é a couraça da justiça. Guarda o seu coração, guarda o seu coração.
Amém, Jesus? Muita gente não sabe guardar o coração. Quantas vezes eu ouço alguém, como é que eu guardo o meu coração? Como é que você guarda os seus sapatos? Deixa expostos? Como é que você guarda os seus mantimentos? Deixa expostos? Guarda o seu coração e esquece dele. Que isso, pastora? Vocês sabem que o cristão, ele tem de honrar o seu casamento. Quem sabe disso? Então, de preferência, ele não tira a aliança do dedo. Para quê? Para mostrar para os outros? Não, a aliança representa Jesus. Todas as vezes que você olha, você lembra que Jesus é a principal testemunha entre você e seu marido, entre você e sua mulher. Pronto. Bastou ter respeito por isso aqui dentro do coração. Vestiu a couraça. No casamento, o diabo não vai conseguir. Ele não vai conseguir destruir o casamento. Mas ele tem outras flechas. Eu vou te apresentar uma. Muito venenosa. Ciúme. Tem marido que atormenta a mulher com ciúme. Ele não dá sossego para ela. Eu conheci um caso de um cidadão que quando saía para o trabalho, ele marcava os sapatos da esposa com um giz por baixo, na sola. Porque se ela saísse, o giz apagaria alguma coisinha. Era um homem doente, psiquicamente doente. Mas ocupava um cargo alto na vida secular. Então não pode se dizer que era uma pessoa que tinha um déficit de memória, da psique perturbada, que era um lunático. Não. Era uma pessoa que tinha um ciúme tão violento que dominava a cabeça dele. Se esse homem se convertesse, ele ia ter vergonha do que ele fez, pedir perdão para a mulher dele, iria vestir a couraça da justiça e dizer: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela, eu vou confiar no meu Senhor. Acabava o problema. Então Satanás, ele tem muitas flechas para jogar no coração das pessoas, para inflamar um ser humano, sempre com o objetivo, os objetivos de roubar, matar e destruir. Se Satanás perceber que o cristão sente medo, ele vai intensificar as suas flechas para o pavor, até deixar essa pessoa prisioneira, como acontece demais. Pessoas que ficam tão prisioneiras em si mesmas, que se trancam num quarto e têm medo de enxergar gente, de sair à rua, de ver a luz, de conversar com alguém. E não pensem que são pessoas de baixo nível cultural, somente que são presas por essas armadilhas de Satanás, não. Quando Satanás consegue espaço, ele ataca. Se o cristão não tiver um bom revestimento, entendimento, a armadura. Então, cingir os lombos com a justiça, a couraça da justiça, couraça. Porque, em regra, esse peitoril era de um couro tão resistente que nada penetrava. Tinha outros materiais, mas eram muito pesados, quase ninguém carregava. Mas aquele couro tão endurecido impedia a flecha de entrar. Então, a couraça da justiça, ou seja, a palavra no coração: sou casado. Se o Senhor não guardar, em vão se vigia. Então, essa pessoa guarda o coração. Mas agora vem a outra parte. Vamos lá. Calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Também já falamos. Versículo 16. Tomando sobretudo o escudo da fé. Também já falamos. Com o qual podereis apagar? Sabe, irmãos, é assustadora a meninice, a criancice de tanta gente boa. Uma senhora muito alegre e feliz, porque encontrou Jesus, e ano após ano, foi buscando uma comunhão bonita com Deus, e sentiu tão forte no coração dela, quando Deus falou no Salmo 91, o último versículo do Salmo 91, é uma promessa
de acréscimo de anos, de longevidade. Saciá-lo-ei com longevidade, porque conheceu o meu nome. Lembra disso? Lembra disso? Gente, o dia que ela descobriu isso, ela pulava de alegria, contando. De felicidade. Tá bom. Passou um tempo, enfraqueceu na fé, caiu doente. E o medo de morrer tremia. E medo de morrer tremia. E chorava, e chorava, e chorava, e chorava. Tudo isso contando. Aí veio. Trouxeram. Pastor, eu não estou entendendo. Eu senti na palavra, aquilo clareou dentro de mim, que Deus ia me dar muitos anos de vida. Agora eu estou doente, eu estou à beira da morte. Falei, é mesmo. Sei qual foi a palavra que Deus lhe deu. Ela disse, foi o versículo 16. Eu fui ver em outros versículos. Deus disse que ia me dar longevidade, ou seja, eu ia morrer velhinha. Eu falei, por que a senhora está com medo? Porque eu estou doente, estou vendo que eu vou morrer. Eu falei, então Deus mentiu para a senhora? Não, Deus não mentiu, mas não estou entendendo o que está acontecendo. Eu falei, a senhora não se firmou na palavra? Se Deus falou que a senhora vai viver, vai ter longevidade, a senhora tem que guardar essa palavra e resistir ao espírito de enfermidade. A senhora faz a escolha. Ou a senhora assume o medo e deixa os sintomas e a doença lhe dominar, ou a senhora se fortalece na palavra e começa a resistir ao espírito de enfermidade. Ai, pastora, mas enfermidade é assim, quando ataca, fazer o quê? Lá fomos nós na palavra. E aí? Estava tudo na cabeça. O que faltava? O capacete. Vamos agora no capacete? Versículo 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é... Aqui tem duas peças. Uma, afinal, aqui é a espada do Espírito Santo, que é a palavra de Deus. Mas antes tem o capacete. Pastor, nós ouvimos semana passada, mas vamos ouvir hoje. Irmãos, quando o cristão cristaliza pensamentos que vão contra a palavra de Deus, o diabo tem os espaços. É impossível a pessoa alcançar a bênção de Deus, mesmo já tendo recebido aquela promessa lá atrás, aquela garantia, porque não alimentou, não firmou. Então eu vou te falar de algo que derruba muita gente boa. Quando o cristão, ele pensa no seu passado de pecados, e ele sente uma tristeza profunda no coração, ele não entendeu o perdão que Jesus lhe deu. Essa é uma parte que o diabo atua demais quando o capacete não está na cabeça. Que capacete é esse que a Bíblia nos dá? De salvação. É o capacete da salvação. Salvo, tirado do perigo, nas mãos de Deus, tirado das trevas, tirado da vulnerabilidade que poderia escorregar ou cair a qualquer momento. Mas tem que estar com o capacete. O capacete é da salvação. Salvação, tirado do perigo, comprado e resgatado por Jesus. O sangue de Jesus foi derramado. Custei esse preço todo para Deus. Pronto, começa ali. Quando o cristão, ele se sente culpado e ele não assume o perdão completo que Jesus deu pelo Calvário, pelo seu sacrifício, o diabo brinca com os pensamentos e os sentimentos desse cristão. Há pessoas que vão ao fundo, irmãos, que literalmente se acabam. Como o diabo gosta de atormentar cristãos com o sentimento de culpa por pecados que cometeram antes de aceitar Jesus. Muitas vezes já me deparei com casos como este de que falo agora. Alguém que aceitou Jesus, que ficou feliz por entender o Calvário, o preço que custou, mas os pecados do passado atormentavam tanto que os cenários trabalhavam no cérebro. E quando vinha o cenário, o coração se angustiava profundamente. E essas pessoas se sentiam assim, tão para baixo, que não se sentiam no direito sequer de orar e falar com Deus.
essa é uma das maiores armas que Satanás tem contra alguns cristãos. A falta do capacete da salvação implica em toda uma história desse novo tempo de quem aceitou Jesus. Por que a vida de tanta gente não melhora, irmãos? Por estar presa ao passado. Por estar presa num sentimento de culpa, que é um sentimento condenatório. Há cristãos que se condenam a si mesmos, tendo Jesus liberado um perdão maravilhoso e completo. A pessoa que aceita Jesus, ela tem de ser orientada. Normalmente, irmãos, quando uma pessoa aceita Jesus, o bom é naquela hora em que a pessoa diz: eu quero Jesus, eu aceito Jesus. Então vamos levar essa pessoa a Cristo. Vamos pedir que Jesus escreva o seu nome no céu, no livro da vida. Mas a pergunta é: já tem ouvido a palavra? Sabe que de agora em diante a sua vida vai ser toda pautada na palavra? Ou seja, o que Deus falar, você entender, você vai colocar em prática? Sim, muito bem. Sabe que Jesus Cristo era Deus e como homem, Ele derramou sangue para lavar os seus pecados? Sei. Então aceita que Jesus lave todos os seus pecados agora pelo seu sacrifício. E aceita agora a Jesus, aceito. Então você se arrepende dessa vida sem Jesus, de todos os erros que cometeu. Claro que naquele momento, irmãos, não é para a pessoa parar e eu vou fazer um filme da minha vida, de ver quantos pecados eu cometi, o que eu fiz. Não é assim. À medida em que a pessoa vai ouvindo a palavra, posteriormente a aceitar a Jesus, o Espírito de Deus vai trabalhar muito na vida dessa pessoa. Ele vai mostrar a ela algumas coisas que estavam escondidinhas. Vai mostrar ainda alguns sentimentos e pensamentos que precisam ser jogados fora. E assim a pessoa vai se limpando, como Jesus disse para os discípulos: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então a palavra veio e te mostrou que você cometeu um pecado e que você não se arrependeu daquele pecado, mas tinha até vontade de voltar àquele pecado. Misericórdia. Então naquele momento o arrependimento tem que ser sincero e dizer: basta, isso já foi no tempo sem Jesus. Aí sim, nós somos justificados pelo sacrifício de Jesus. Tranquilo até aqui? O capacete da salvação. Aceitou Jesus. O nome foi registrado no céu. Passo seguinte: descer as águas do batismo. Por que descer as águas? Porque o batismo, ele representa a morte do pecador e o ressurgimento, ou seja, surge, levanta das águas alguém que agora tem Jesus, tem temor a Deus e vai obedecer à palavra de Deus. Muito bem. Mas o diabo, que é bandido, sujo, imundo, ele vai se encarregar de apanhar cenários do pecado e trazer na memória. Porque a memória funciona. Ele só vai aguçar aqueles pensamentos para ver se encontra uma tristeza, angústia, até levar esse cristão lá no fundo de poço de se sentir o pecador mais sujo da face da terra. Quando Jesus já lavou os pecados, já perdoou e não quer nem mais saber daquilo. E estamos falando de cristãos sinceros, que deixam realmente a sujeira para trás. Mas o diabo bandido, ele quer negociar. Então ele vem com aqueles momentos que ele mesmo induziu, trabalhou, fomentou e vem trazer na memória. Se o cristão não tem o capacete, ele não se liga na hora que aqueles pensamentos já não fazem parte nem da sua vida, nem da sua memória, nem da sua vida. Ou seja, as coisas velhas já passaram. A gente se depara com casos que dói na alma da gente. O cidadão já era de Jesus, até fazia obra em algum lugar, e caiu feio, adulterou,
acabou com o casamento, acabou com a família, arrasou com os filhos. Quer dizer, os filhos ficaram arrasados, envergonhados, de ver a mãe naquele estado, o pai fora do lugar dele, aquela coisa toda. E o tempo passou, e aquela ilusão acabou, aquele fogo de palha apagou, só restou cinza, e ele muito envergonhado. E não querendo ir à igreja dele para conversar com o seu líder e pedir ajuda, resolveu procurar outra denominação, outra igreja, e veio bater na nossa igreja. Tem muitos anos aí, não tem nada a ver com Irajá. Pastor, minha esposa já me perdoou, meus filhos me perdoaram, mas eu não me perdoo. Eu perguntei por quê. Eis porque, além de já ser de Jesus, eu pregava. É grave? Eu falei, sim. Então não tem jeito. Tem. Tem. Olha só. Tem. Que não seja incentivo jamais, né, irmãos? Para a desculpa de um cristão que tem o seu coração abrasado ou tem um desejo ardente por alguma coisa que Deus condena. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, ele diz assim, marca aqui, e aqui em Romanos 6, rapidamente. Atos, Romanos, capítulo 6. Romanos, capítulo 6. E, inclusive, eu chamo a sua atenção para o título desse capítulo, e já explica por si mesmo. Vamos juntos? A graça não nos deixa permanecer no pecado. Antes, nos livra do poder do pecado. Quando você pensa no sacrifício de Jesus, você imagina Deus como homem agonizando por causa dos teus pecados, derramando sangue, levando pancadas, escarnecido. Misericórdia, você diz, como eu posso pecar? De jeito nenhum. Mas vamos ao caso o caso de que falei. Atenta comigo. Versículo 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Olha só a pergunta. Olha o que Paulo responde, vai. De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado. Então, irmãos, a pessoa que se converte, mas que tem uma fraqueza para algum pecado, ela tem que se vestir da armadura e combater o desejo do pecado, o pensamento do pecado. Como também o cristão que é tentado a se sentir culpado, tendo abandonado o pecado, tem que se revestir do poder, colocar o capacete e não aceitar o pensamento da condenação. Ou seja, isso foi no... Você pode falar alto? As coisas velhas já passaram. Não pode permitir que o diabo atormente com pecados do passado. Mas sendo de Jesus, tem que vestir a armadura para não dar espaço para o pecado. Então o apóstolo Paulo responde dessa forma firme e disse, de modo nenhum. Como permanecer no pecado se estamos mortos para o pecado? Versículo 2. De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Morto se mexe? Já pensou um morto fumante? Está todo mundo velando o morto lá e ele abre a boca e pede um cigarrinho? Então ele não está morto. A pessoa que aceita Jesus, ela tem que vestir a armadura, irmãos, porque para o diabo não tem espaço. Se considerar morto é exatamente isso. Vivo para guerrear, mas morto para o pecado. Versículo de número 4. 3. Quem vai comigo?
Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? 4. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também. Tudo é novo. Tudo agora é novo. Não tínhamos paz de espírito. Jesus é o príncipe da paz e nos trouxe paz abundante. Não havia um meio de mudar a história. Jesus veio para nos guiar na palavra, para mudar a nossa história. Então o batismo, ele é um marco que sepulta a velha criatura que pecou, que viveu sem Jesus. Mas tem gente que é muito engraçada. Pastor, sabe, eu não era pecador não. Meu Deus. Só falta apresentar aquela auréola estrelada ou iluminada, assim, sabe? Você pergunta assim, o que ele está fazendo aqui na terra? Quando um cristão diz, eu nunca pequei, eu digo, está de brincadeira. Todo ser humano nasce no pecado original, pecado de Adão. E depois tem os seus pecados. Meu irmão, tem criança pequena que faz birra com pai e mãe. Faz ou não faz? Faz bico, não faz? Sim ou não? Já fez malcriação, já fez coisa feia. Imagina. Então fomos sepultados com ele. A morte de Jesus, nós representamos a morte do pecador no batismo, nas águas do batismo, uma vez, como Jesus foi ao sepulcro e ressuscitou ao terceiro dia. Desce as águas, batizou. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Trindade Santa. Para dizer, esse aqui é do céu, esse aqui é de Deus, esse aqui é filho de Deus, filha de Deus. Mas sepultou. Levanta para andar com Jesus dentro, ou seja, dentro da palavra. Então agora o diabo não tem espaço, mas ele vai tentar. Então uma das tentações muito violentas, tá? São pensamentos trazendo pecados à memória para trazer tristeza, angústia, sentimento de culpa e de condenação. Quando o cristão é tomado por esses sentimentos condenatórios, ele fica sem forças. É tudo que o diabo quer para arrebentar com a vida dele. Então é preciso que o cristão seja guerreiro. O capacete é da salvação. Para que serve proteger os pensamentos? É da salvação. Salvo, tirado do perigo. Fui resgatado, fui comprado, fui lavado no sangue de Jesus, então agora tudo é novo. Mas está lá a acusação. A lembrança vem. Alimentou a lembrança, está faltando o capacete. Deixou a tristeza vislumbrar, está faltando o capacete. Porque a memória do pecado vem e a tristeza vem no coração, está faltando o capacete. Todo cristão, meu irmão, ele tem que ficar ligado nisso. Volta e meia, eu digo pelos anos que tenho de ministério, ouvindo as mais diversas pessoas pedindo ajuda. Bom, o caso do moço. Pastora, tem jeito, não tem? Irmãos, só tem um pecado que não tem perdão, que é contra o Espírito de Deus. Mas esse não é um pecado contra o Espírito Santo de Deus, não. Os fariseus atribuíram, eles chamaram Jesus de Beelzebul, maioral dos demônios. Viram Jesus curando cegos de nascença, curando leprosos, ressuscitando mortos, e atacavam Jesus, chamando Jesus de demônio. Pensa nisso, por favor. Agora o cristão teve uma fraqueza e caiu. Bom, no caso desse moço, pastor, eu tenho perdão, eu não sou Deus. Então a senhora não pode me ajudar? Jesus pode. Então, por favor, me ajuda, faz alguma coisa, porque eu estou a ponto de acabar com a minha vida. Acabar com a sua vida por quê? Porque se eu não vou para o céu, já vou para o inferno, não adianta, não resta mais nada. Eu disse, o senhor disse que a sua esposa lhe perdoou. Disse, ela me perdoou. Ela me recebe com maior amor e disse que não quer saber mais de passado, que ela me perdoa, meus filhos me perdoaram. Eu falei, por que o senhor ainda não voltou? Ele disse, eu não consigo me perdoar.
Eu abri a Bíblia e mostrei para ele o pecado de Davi. Eu disse: o senhor fez pior do que Davi? Ele arregalou os olhos. Nunca pensei nisso. Pois é, e Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Davi tinha um coração de criança, mas numa fraqueza da carne caiu feio. Pegou a mulher de Urias, seu general de guerra, engravidou a mulher, tentou enrolar o marido para ele pensar que o filho era dele, do marido. Não teve resultado pela fidelidade do próprio marido. Mandou que o colocasse na frente da batalha propositalmente para ele ser morto. Depois teve um arrependimento tão profundo e sincero, só Deus poderia resolver o caso dele. Só Deus. Davi nunca mais voltou ao pecado e Deus liberou o perdão. Então tem chance? Eu lhe perguntei: o senhor fez pior do que Davi? Coisa séria, irmãos. Então deixa eu mostrar. Eu já mostrei Romanos 6, está aqui, né, irmãos? Que o amor de Cristo e a liberação desse perdão tão maravilhoso, tão extraordinário, tão completo, nunca seja um incentivo para o cristão alimentar a vontade de pecar. Porque aí a coisa seria gravíssima. Mas deixa eu mostrar para vocês outra palavra que eu dei para ele. 1 de João, primeira epístola de João. Capítulo 2, versículo 1 e 2. Quem lê comigo? Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai. Quem é esse advogado? E o 2. E ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Aqui está caracterizado com toda clareza. Estão caracterizadas duas classes. Primeira dos filhos, meus filhinhos. Meus filhinhos, é isso mesmo? E a segunda, os pecadores, os que estão no mundo ainda sem Jesus. Mas o filhinho não já teve arrependimento, não já foi perdoado? Sim, mas escorregou e caiu feio. Então Deus agora pega ele e joga no inferno. Tum! Não, Deus vai provar o arrependimento. O cristão não brinca de pecar e de ser santo. Agora eu quero pecar, eu vou pecar. Tem gente que é... Ah, pastor, eu estou cansado de igreja, sabe? Eu resolvi dar um tempo. Aí, pessoal, num flash de reportagem, aparece no carnaval. Sério. Eu que vi. Num flash de reportagem. Eu vi. Eu vi. Foi ninguém que me contou, não. Eu estava vendo uma reportagem, eu não estou vendo carnaval. Eu vou perder meu tempo vendo carnaval, pelo amor de Deus. Procura conhecer um pouquinho dessa pastora, procura conhecer um pouquinho da pastora. Pelo amor de Deus. Num flash de reportagem. A menina seminua brincando carnaval. E eu falei, olha o prazer. Aí quando levar a primeira rasteira do diabo, depois vai vir correndo, me ajuda, me ajuda, me ajuda, ora por mim, ora por mim. É assim que funciona. Com algumas pessoas é assim que funciona. Só que essas pessoas, irmãos, a coisa é muito grave. Se eu mostrasse para mostrar para você, tem outras partes, e Deus vai dizer para você claramente com outras palavras. Eu vou dizer, não brinca com Deus, não zomba de Deus. Não brinca com Deus, não zomba de Deus. Esse caso desse homem foi muito grave. Mas foi uma vez. A esposa perdoou, os filhos perdoaram e queria uma família reconstruída. Só que ele não se perdoava, porque a mente atormentava com o cenário dos pecados
e o coração ficava tomado de uma profunda angústia que o levou à depressão e à vontade de cometer suicídio. Jesus estendeu a mão lá naquele fundo de poço, com essa palavra para dizer: filhinho, eu estou escrevendo para você e falando para você não pecar. Mas, tem um mais aqui? Tem? Vamos lá, de novo. Meus filhinhos, estas coisas, para que não pequeis. E se, é um mais aqui? Entretanto, porém, pois é. Se alguém pecar, eu disse para ele: Jesus é o seu advogado, é o Senhor com ele, se entenda com ele agora. E o mais interessante é que ele não vai lhe cobrar honorários. Esse homem voltou para casa e vive feliz da vida com a família. Pois é. Quem é esse Jesus? Olha a necessidade do capacete. Se tivesse vestido a armadura, teria colocado à prova, o colete à prova de balas, ou seja, o colete à prova da seta inflamada da paixão. Se tivesse o capacete, pensaria no casamento e lembraria dos votos do dia do casamento. Capacete da salvação, tudo que leva à salvação. Mas não tinha o capacete. Então, que agora tenha o capacete. A pergunta é: e você? Já tem seu capacete? Curve a sua fronte. Pai, coloque as mãos no seu coração. Muito obrigado. É sério demais. Não somos nós, pobres mortais, que podemos decidir, Senhor, a vida de quem quer que seja. Mas, se alguém com sinceridade te buscar, Pai, o teu Espírito Santo mostrará o que está escrito. Prevalece e prevalecerá sempre o que está escrito. Nosso Deus, muito obrigada. Que amor tão profundo. O Senhor diz: de tudo que vier a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Mas o Senhor também diz, e devemos ter isso no coração e na memória, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Meu Deus, como é feliz, Pai, quem se reveste do teu poder e da tua justiça. Senhor, nós agradecemos, Pai, contemplando o grande sacrifício de Jesus. Oh, maravilhoso Deus, que privilégio, Senhor. Obrigada, Jesus, por esta palavra tão maravilhosa, que nos deixa livres, como o Senhor diz, que sejamos livres, mas livres vivendo no temor do Senhor. Nosso Deus, muito obrigada, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Valeu, Jesus.